Meus irmãos, abram suas Bíblias, por favor, em Gênesis capítulo de número 25. Gênesis capítulo número 25, a partir do versículo 20, do 20 ao 23. Gênesis 25, do 20 ao 23. Os irmãos podem se assentar, procurando aí, por favor, calminhos, tranquilos. Está aqui já. Gênesis capítulo de número 25, do 20 ao 23. Consertaram agora vocês estão fera. Agora não tem mais desculpa vocês, né? Agora o versículo tem que entrar na hora. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Isaac era da idade de 40 anos quando ele tomou como mulher Rebeca, filha de Betuel, o sírio, de Padã-Arã, irmã de Labão, o sírio. Isaac intercedeu ao Senhor pela sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, e ela disse: se é assim, por que sou eu assim? E ela foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão em tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. Irmãos, todos nós já ouvimos falar de Abraão, Isaque e Jacó, não é? Já ouvimos às vezes as bênçãos do Senhor sobre Abraão, que advém de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós agora queremos falar de uma dessas casas, porque Abraão, ele inicia algo, Deus inicia algo com Abraão, e agora ele dá sequência junto ao seu filho Isaque. O texto está dizendo que Isaque, ele se casa com uma moça chamada Rebeca, e o texto vai dizer que Rebeca é estéril, ou seja, ela não podia gerar, pastor Hélio. E eu já quero iniciar já aplicando algo, porque Isaque talvez ouviu falar de seu pai que um dia passou por essa experiência. Porque um dia Abraão, também casado com Sara, e Sara era estéril, Abraão, ele tenta se apressar diante da promessa. E o que ele faz? As coisas não aconteciam que Deus havia prometido. Abraão agora ele resolve coabitar com outra mulher, Agar. E com isso nasce um filho. E esse filho gerou problemas dentro da casa de Abraão. Mais tarde vai nascer Isaque, filho de Sara, porque Deus havia prometido. Então eu preciso trazer à memória de todos, porque muitos de nós às vezes caímos nos erros dos nossos pais. Nós vemos erros que os nossos pais cometeram e acabamos fazendo a mesma coisa. E pior do que isso, irmãos, muitos de nós às vezes caímos nos mesmos erros que nós mesmos cometemos. Já vacilou lá atrás, passe um tempo, vacila de novo. Eu aprendo com Isaac algo agora aqui, pastora Eren, eu não vou cometer os mesmos erros do passado. Porque ele havia recebido uma promessa de ser pai de uma grande nação, que foi prometida ao seu pai, continuidade sobre ele. Só que ele se casa e passa 20 anos, e a promessa não acontece. Ele não comete mais o erro do seu pai, ele aprende a chave. Eu vou direto àquele que prometeu. O texto vai dizer que Isaac começa a orar. E na oração de Isaac, Deus se lembra de Rebeca. E Rebeca agora, ela começa a gerar. O texto vai dizer que era uma gravidez atípica, porque o ventre dela, pastora Ellen, balançava muito. Tem algumas mães aqui, que talvez que estão para gerar, e outras que já geraram. E eu lembro muito do ventre da minha esposa, o quanto balançava. Só que o texto dá a entender que no ventre dela agora, de Rebeca,
esse balanço era diferente, era mais forte. E ela, sentindo esse balanço interno, ela vai consultar a Deus. E aí Deus fala com ela assim: olha, fica tranquila, porque o que está acontecendo contigo é que você vai gerar duas nações. Eles já estão lutando dentro de você. Serão dois povos diferentes, duas culturas diferentes. Só que o menor vai servir o maior. E talvez não é muito diferente de pessoas que aqui estão, que entraram aqui, mas dentro de si há uma luta. Entraram aqui, mas por dentro existe uma guerra. Tem pessoas aqui que já receberam a promessa de gerar algo em Deus, mas por dentro tem uma luta, uma batalha na mente, uma guerra no coração, na alma, no espírito. E alguns aqui até abandonaram a chamada, porque se deixaram levar por essa guerra. Porque tem que entender que no processo de gestação das promessas de Deus, eu preciso aguardar nele, me posicionar nele. Vai sempre existir luta dentro daqueles que foram chamados por Deus. Mas quando você entende isso em Deus, se posiciona nele e espera nele, fica tranquilo, pode até estar demorando a promessa, mas ela vai acontecer. E quanto mais ela demora, só demonstra que o que Deus tem preparado para você é grande. Ela está gerando algo dentro dela que está brigando, e parece muito conosco, porque às vezes Deus nos chama para algo e você está lutando dentro de você: eu quero, não, eu não quero, na verdade eu não queria viver isso, e algo do Espírito falando assim: vai viver, e dentro de você está falando: não vai viver, e dentro do Espírito falando assim: vai viver. É uma luta, é uma luta, e Deus fala: olha, o menor vai servir o maior. A história desses personagens é grande. Ellen e eu, inclusive, estávamos falando qual o texto nós vamos ler. Todos os textos eram muito grandes. Mas o que nós queremos destacar são esses 4 personagens que estão dentro da casa: Jacó, o pai, a mãe Rebeca, e esses 2 irmãos gêmeos, Esaú e Isaac. Vou repetir. O que nós queremos destacar é o posicionamento de 4 pessoas dentro do mesmo ambiente. 4 pessoas dentro da mesma casa. 4 pessoas debaixo do mesmo ministério. 4 tipos de pessoas que estão debaixo do mesmo chamado. 4 tipos de pessoas diferentes que podem viver a mesma promessa, mas têm comportamentos diferentes. O pai Isaac, aquele que é o detentor da promessa, pastor Hélio, aquele que tem a autoridade, a visão que foi dada por Deus. Nós temos a mãe, que gera a promessa, e nós temos 2 irmãos, um que não sabe o que tem com ele, e outro que quer o que é do outro. É sobre eles que nós queremos ministrar algo rápido de Deus sobre as suas vidas. Os meninos nascem e já começa um conflito aí, porque a Bíblia vai dizer que um era muito amado pelo pai e o outro muito amado pela mãe. Creio eu que a divisão, os 2 povos, aquela briga, ela dá continuidade a partir do nascimento, a partir do momento em que aqueles pais têm por preferência um, têm por preferência o outro. Então vai um recado aí para os pais. Nós estamos em um culto em família, nós estávamos estudando, Rebeca ouvindo, ela disse: eu nunca terei preferência por filho nenhum meu.
Eu falei, amém, minha filha. E eu sei que é uma luta para nós que temos mais de um filho, saber lidar com essa situação. Porque às vezes um se levanta achando, o queridinho da mamãe não sou eu, é ele. E a outro diz, não, a minha mãe não é assim, Letícia, lá na sua casa. É bem difícil, eu sei que é. Mas é verdade que nós precisamos ter esse entendimento. Não dá para preferir um e deixar o outro para trás. Nós temos que, como pais sábios, que têm o discernimento da palavra, criar os dois com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, com o mesmo princípio. A única coisa que vai diferir é a forma de criar, porque cada um é de um jeito. Se para um eu preciso gritar para resolver, com outro às vezes uma conversa resolve. Tem uns que às vezes você vai olhar, ele vai dar um jeito, mas o outro, se eu não botar de castigo, o negócio não vai funcionar. Então vai diferir essa forma da gente agir, mas o amor não pode dar preferência nem a um nem a outro. E ali já começou uma briga. E a Bíblia vai dizer que um dia, Esaú chegando cansado, com muita fome do campo, da caça, ele chega e Jacó tinha acabado de preparar uma comida bem gostosa, saborosa. Quando a gente chega em casa do trabalho cheia de fome... Carne de carneiro na brasa. Olha que delícia. Nunca comi carne de carneiro, mas deve ser bom. Comi sábado, amor. Meu Deus. Sábado e não me levou? Depois a gente conversa sobre isso. Agora minha mente vai ficar, onde ele estava sábado? Que eu não... Continua, foca. Vamos lá. Quando a gente chega do trabalho, esses dias eu cheguei do trabalho, minha mãe estava fazendo comida lá em casa, ela disse, eu sei o quanto é ruim chegar em casa e não ter uma janta quentinha para comer. Então ele chegou cansado, com fome, muita fome, e chegou e sentiu aquele cheiro. E aí ele vai e pede ao irmão, me dá um prato dessa comida que você está fazendo. Só que Jacó, ele vai dizer assim, dou sim, se você me vender, se você me der todo o seu direito de filho primogênito. E o que Esaú faz? Eu estou com muita fome, quase desfalecendo, quase morrendo. De que me vale todos esses direitos se eu já estou morrendo de fome? Me dá esse prato e eu te passo os meus direitos. Ei, muito pior do que aquele que quer roubar o direito que é do outro, é aquele que tem e não honra, é aquele que tem e não sabe o que tem em suas mãos, é aquele que recebeu do Pai direitos e não sabe agradecer. Não é grato e entrega na mão de qualquer um. Deixa de lado por qualquer coisa para aplacar o seu desejo, porque no momento da fome é que os pratos vêm, e é na hora que vem o prato é que eu vou dizer sim ou não, renunciar ou não. Então muito pior do que aquele que quer o que o outro tem, é aquele que tem e não sabe honrar, não sabe agradecer ao Senhor pela graça, pelo favor, por aquilo que ele recebeu. E essa história, ela dá início assim. E aí nós pulamos para o versículo que a gente quer falar. O capítulo 27. E aconteceu que quando Isaque era velho e seus olhos estavam escuros, de modo que ele não podia ver, ele já estava perto de sua morte. Já não conseguia mais enxergar. Ele chama Esaú, o filho primogênito, aquele que já tinha vendido ao seu irmão os seus direitos de filho primogênito. Ele vai chamar esse menino e vai dizer para ele, olha só, meu filho, eu já estou perto de morrer, já não enxergo mais, eu não sei o dia da minha morte, então antes que eu morra, prepara para mim, mas eu quero ler com você, porque eu até grifei aqui. Agora, portanto, rogo-te, toma as tuas armas, tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e traz-me alguma caça, e faz-me uma carne saborosa, tal como eu gosto, para que a minha alma se alegre e te abençoe. Foi isso que o pai pediu.
E aí eu anotei aqui para que a gente não perca nada, para eu não esquecer nada daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração ontem. As armas são suas, a aljava é a sua, a identidade é a sua. O jeito é seu, você não precisa mudar. Às vezes a gente quer trabalhar no nosso jeito de falar. Eu quero falar assim para parecer ser melhor. Ou eu já pensei isso, a minha voz é tão chata como eu vou pregar. Eu deveria ter aquela voz de pregadora. Às vezes a gente quer mudar, quer copiar alguém, quer se parecer com alguém para exercer um chamado. Mas é do teu jeito, é com aquilo que você tem em suas mãos. É da forma que Ele te chamou, do jeitinho que você é. Você tem que ir. Porém, tem um segredo aqui, ele vai dizer, vai com as tuas armas, vai com a tua aljava, vai com aquilo que tem nas suas mãos, vai com aquilo que é seu, mas traz para mim do jeito que eu gosto, faz para mim do jeito que eu quero, não é da minha forma, não é do meu querer, eu posso fazer com aquilo que está nas minhas mãos, mas o jeito de ser feito precisa ser do jeito do Pai, não pode ser com a minha vontade, tem que ser como Ele quer. Nosso compromisso é agradar o Pai. E é por isso que nós não estamos mais aceitando o chamado. Nós temos muito medo porque pensamos que tem a ver conosco. Não, não tem. Tem a ver com Ele. Se eu estiver disposta a ouvir a voz dEle e obedecer aquilo que Ele me mandar fazer, vai dar certo. Porque nas minhas mãos eu já tenho tudo o que eu preciso para fazer aquilo que Ele me mandar fazer. Então, nesse cenário, nós temos um pai chamado Isaac, que ele é o detentor da visão da casa, aquele que recebeu do pai Abraão a missão de dar continuidade à promessa de Deus. Só que agora está velho, sua visão está turva. Isaac não enxerga mais. Isaac está deitado numa cama, mas não enxergando mais. Mas ele continua sendo guiado pela sua preferência. Alguém que um dia recebeu a visão de Deus, mas que no passar do tempo perdeu essa visão. E agora o que o conduz ou o que o direciona são suas preferências dentro da casa. Não sou mais conduzido pela visão, mas sou conduzido por pessoas que eu tenho por preferência dentro da casa do Pai. Eu vou trazer para perto aqueles que eu prefiro, vou colocar para fazer aqueles que eu prefiro. Porque perderam a visão com o passar do tempo, e nós tendemos a viver isso. Com o passar do tempo, nós temos a tendência de perder a visão. E a grande questão é o que vai te guiar. São as suas preferências. Ou você vai continuar a ouvir a voz daquele que um dia te prometeu, te chamou, te capacitou e vai dar continuidade ao processo. Então nós temos um pai agora, detentor da promessa, chefe da casa que está cego em cima de uma cama. Aí vai entrar agora uma segunda personagem, que é Rebeca, a esposa de Isaac, mãe dessas crianças. Lembre-se que nós iniciamos lendo o texto que ela recebeu a explicação do anjo. Olha, dentro do seu ventre, dentro de você existem duas promessas. Ei, dentro de você serão duas pessoas grandes. Irmãos, se existe um privilégio para a mulher gerar uma criança, talvez no nosso tempo hoje seja assustador gerar duas, devido ao custo financeiro. Mas o que Deus promete a essa mulher não era duas crianças. O texto é claro, dentro de você tem dois reinos. Só que o menor servirá ao maior. E aí que está o grande problema.
É porque muitos de nós ouvimos de Deus algumas promessas e queremos ludibriar, manipular a promessa do próprio Deus. Como assim, pastor? Porque o que Deus prometeu, Ele não precisa da sua mão. O que Deus um dia te prometeu, não vai precisar você dar jeitinho para acontecer, porque Ele prometeu. O que um dia o Senhor falou ao teu respeito, que você está gerando, não há necessidade de você fazer conluios com alguém, se juntar a pessoas que não fazem parte da promessa. Ei, só espera e descansa. Agora aparece a mulher que gerou duas nações, mas ela está dando um jeitinho aquilo que o próprio Deus falou: o menor servirá ao maior. Porque nesse cenário ela aparece como se fosse por detrás da cortina, ouvindo a conversa. Pastora Ellen falou que o pai, Isaac, pediu ao filho mais velho, Esaú: ó, eu quero que você faça uma caça, usa as tuas armas, faz para mim uma comida maravilhosa para me inspirar, para te abençoar, porque eu vou morrer a qualquer momento. Só que ela está por trás das cortinas. Conhece pessoa que é assim? Você está falando com alguém, e pior, porque ela não só é aquela que está por trás da cortina, é aquela que sempre dá um jeitinho porque quer fazer do seu jeito. Aí ela ouve isso, pastora Ellen, e aí vai correndo para aquele que ela amava, o mais novo: olha, eu ouvi teu pai falando com teu irmão mais velho, ele está perto de morrer, ele vai abençoar, ele vai liberar a bênção agora que é um negócio, você precisa dar um jeito, só ouve a minha voz. Ela que deveria estar ouvindo a voz de Deus, agora ela está falando para o mais novo: só ouve a minha voz, faça tudo o que eu mando. Na verdade, eu acredito que o coração dela temeu naquele momento. Porque antes ela havia ouvido de Deus exatamente isso: o menor servirá ao maior. Então, quando ela ouve que o marido chama o mais velho, ela deve se preocupar: ué, mas Deus não falou isso comigo. Então eu preciso manipular essa situação para que as coisas aconteçam da forma que Ele uma vez já me disse. E como o Senhor bem disse, não há necessidade da gente querer manipular, porque a precipitação que não houve no passado acontece agora. Então, quando não, eles não fizeram isso lá atrás, mas houve uma precipitação agora. Porque o Senhor disse que iria acontecer, mas não disse a forma que seria. Então eu acredito que o coração dela temeu. O Senhor falou comigo, não falou com ele não está sabendo disso, não sei, porque a Bíblia não diz que ela havia contado, e agora ele vai fazer isso, só que não foi isso que Deus falou, e ela quis dar um jeito nessa situação. Ela, quando estava grávida, ela questiona, ela pergunta a Deus, e Deus responde a ela, só que essa resposta agora, no futuro, que é o presente que nós estamos contando, a história, virou um problema. Então, eu acredito que muitas vezes o Senhor deixa de nos responder, não porque Ele não tem uma resposta para dar, é porque nós não temos maturidade ainda para ouvir. Não é porque Ele ainda não tem a resposta certa para nos enviar, mas é porque Ele sabe exatamente que você não vai fazer o que é certo ouvindo essa resposta. Então, todas as vezes que você questionar a Deus, perguntar a Deus sobre algo, esteja pronto para ouvir de fato aquilo que Ele quer dizer. Não peça para ouvir, somente por querer ter essa curiosidade sanada, não. Entenda bem, se Ele disser, você precisa ter sabedoria, discernimento, entendimento para saber guardar a resposta e o que fazer com ela no momento certo. Então talvez você entrou aqui nesta noite questionando a Deus, perguntando a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor não fala mais comigo, o Senhor não me responde mais. Mas será que você parou para se perguntar: será que eu estou pronto para ouvir aquilo que Ele tem para me dizer? Será que eu tenho condição de saber exatamente o que o céu tem a falar ao meu respeito? Ele sabe se nós temos condição ou não. E é necessário você, quando pedir ao Senhor essa resposta, também pedir a Ele para saber o que fazer com esse direcionamento.
Então ela consulta no início. Mas agora, quando é chegado o tempo do cumprimento da promessa, quer fazer do próprio jeito. Será que isso não parece com as nossas histórias? De homens e mulheres que estão aqui, que um dia receberam promessas diferentes. Mas ao receber a promessa, nós consultávamos a Deus. Com o passar do tempo, nós paramos de consultar. E se tem uma coisa difícil, irmãos, é saber que Deus normalmente não fala nem o tempo e nem como Ele vai realizar as coisas. E por que Ele não fala? Para que nós possamos continuar dependentes dEle. Porque se Ele falasse, pastora Ellen, quando seria, como seria, nós esqueceríamos dEle. Mas a grande verdade é que o povo ainda continua a esquecer dEle. O que Deus falou há muitos anos atrás, agora está perto de se cumprir. E ela fala assim, já que Deus não interviu, deixa eu fazer do meu jeito. Jacó, ouve a vozinha da mamãe. Faz o que mamãe falar. Tá? Faz aquilo. E aí Jacó fala assim, mas, mãe, meu irmão é peludo. Se eu atender a tua voz e eu chegar perto de papai, papai vai saber que não sou eu. Observou, pastora Ellen, que em nenhum momento ele falou ou temeu desobedecer a voz do pai. Em nenhum momento ele questionou o que a mãe falou de errado. Porque ele não estava sendo direcionado pela voz certa. Porque sempre ele foi o preferido desta mãe. Então a voz dessa mãe para ele era a voz de comando. Nós também precisamos entender qual é a voz de comando correta. Porque ela vai dizer assim para ele, agora portanto meu filho obedece a minha voz. Rebeca aqui representa os manipuladores que existem dentro da casa. Aqueles que já ouviram o direcionamento que foi dado pelo pai, pelo anjo da igreja, pelo líder, mas Rebeca é manipuladora. Existe uma voz que está acima dela, mas ela quer ser a voz. Ela quer ser aquela a quem fala e alguém obedece. O pai já tinha dito o que ele tinha que fazer, mas ela chama o outro e fala assim, obedece a minha voz. Quantas vezes dentro da casa nós nos deparamos com pessoas assim, que não querem ouvir o que o pastor fala, o que o líder fala, e por trás está fazendo montinho, chamando um, chamando o outro. Não é como eles disseram, faça como eu estou dizendo, eu sei como é o certo, e está manipulando. Só que o segredo aqui é você saber exatamente reconhecer a voz correta de comando. Qual é a voz que você tem obedecido? Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz? O problema está aí é quando eu não sei qual é a voz que eu tenho que obedecer. E quando ela diz para ele assim, vai meu filho, obedece a minha voz, faça isso, ele não recusa. Em momento algum ele vai dizer, você não vai ver no texto, ele fala assim, não, eu não posso. Não, o que ele vai dizer, ele vai apresentar para ela as dificuldades de se parar. Ele teme o plano não dar certo. Sim, as dificuldades de chegar lá e parecer realmente com o irmão. E aí ele vai dizer, se o meu pai me tocar, porque meu irmão é peludo, eu não sou. Então se ele me tocar, ele vai descobrir que eu não sou ele. E aí as pessoas estão achando... Eles estão pensando que o pecado só traz maldição, porque ele vai dizer assim, se ele me descobrir, eu trago maldição para mim. Então ele não está preocupado que a maldição recaia no momento que ele errou. Não, ele está preocupado achando que a maldição só recai sobre ele quando ele for descoberto. Muitos de nós pecamos achando que ninguém está vendo, a igreja não vê, o pastor não vê, meu pai não vê, não tem maldição. Só que pecado traz maldição no momento que ele é feito, não no momento que ele é descoberto. No momento em que nós pecamos já traz maldição. E nós estamos pensando errado, estamos pecando, indo de qualquer jeito, agindo de qualquer maneira, achando assim, ninguém está me vendo. Eu estou escondido, não tem maldição. Ei,
Ei, os olhos daquele que tudo vê está sobre mim, está sobre você. A maldição, ela vem não no momento que somos descobertos, mas no momento em que nós aceitamos. Então tem pessoas dentro da igreja que estão fazendo fofocas escondidas, mas não tem medo dele, tem medo quando for descoberta. Isso aí. Então tem pessoas que estão fazendo facções dentro da igreja, sabendo o que é errado, mas não temem isso que é errado, só temem se o pastor descobrir. Sim. Então tem pessoas que estão em cima do altar adulterando, mas não tem medo da mão de Deus pesar sobre o adultério, mas só tem medo quando for descobertos. Sim. E o grande problema dessas pessoas é achar que pode fazer tudo, porque ninguém vê, não está sendo descoberta, a vergonha não recai sobre ele. Mas mais vergonhoso será quando nós chegarmos naquele grande dia, e quando a gente subir, e ele disser assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, e eu vou estar lá na porta dizendo: mas eu em teu nome, eu cantei, eu orei, eu expulsei demônios, eu trouxe pessoas para a luz, eu consegui salvar pessoas que estavam no tráfico. Como assim? Ei, tu fez tudo isso, mas eu não te conheço, porque fez tudo isso escondendo o pecado, fez tudo isso levando os pecados de estimação para debaixo do tapete, fez tudo isso sem ter vergonha de estar diante de Deus no altar, pecando, errando. Porque enquanto não é descoberto, não tem maldição. Nesta noite, o Senhor está trazendo uma noite de conserto para os nossos corações. Nós precisamos entender a real necessidade de andarmos correto, sendo separados por Deus, para Deus, renunciando os pratos. Eu nunca vi. Aí a gente tem que falar. Ano passado, eu acho que foi ano passado que teve mais aquela edição desse show aí, Rock in Rio. Eu até postei, tem show evangélico no Rock in Rio, porque é tanto crente que aparece nesse momento, postando que está lá. Mas não tem nada a ver. E a grande questão é que não é mais eu não preciso nem mais esconder. Eu posto para que todo mundo veja. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Nós somos separados, nós precisamos andar na contramão do mundo. Ah, mas pastora, é uma banda que eu ouvia quando eu era criança, é uma banda que eu ouvia quando eu era adolescente. Eita, com saudade de comer as cebolas do Egito. Nós já fomos salvos, já saímos de lá, para que retornar para este lugar? E tem gente que ainda diz... Mas não tem nada a ver, as músicas são tranquilas. Pode até ser, mas desde o momento em que eu decidi entregar a minha vida ao Senhor, totalmente a Ele, tudo que eu fizer, se eu comer, se eu beber, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa que seja para a glória dEle. Eu vou para um show desse e eu fico lá parada assim, ó, duvido. Quando a gente está na praça ali comendo... É difícil para nós. Quando toca o pagode... Eu nem gosto de ir lá no pé roxo. Porque aqueles pagodes, daqui a pouco, quando a gente vem embaixo aqui, outro dia a gente foi, uma menininha chegou na nossa mesa, por trás de mim, e falou assim: oi, pastora. Aí eu não sabia quem era, eu falei: oi. Aí ela: minha tia está bem lá atrás cantando pagode. E eu fiquei sem graçona, né, de olhar para trás e ver quem era, porque provavelmente era uma ovelha nossa, porque senão a menina não ia lá caguetar a tia. Aí eu falei: eu não vou olhar não, porque eu vou deixar ela sem graça. Porque acontece, gente. Eu não estou aqui querendo dizer que nós somos santos. Não, nós estamos no mundo, nós já vivemos outrora também, né? Mas desde o momento em que nós decidimos
Andar com Jesus, nós temos que andar na contramão do mundo. E aquilo que fazia parte do meu passado não pode mais fazer parte quando eu ando com Jesus. Tem que acabar, tem que sair. É isso que tem nos amarrado, é isso que tem nos deixado presos. Ele quer um novo nível, Ele quer dar algo mais, Ele quer nos ver flutuando, Ele quer nos encher. Mas existe tanto do mundo ainda dentro de nós que não tem condição dele fazer a obra por completo. E aqui eu não quero trazer peso de acusação a ninguém nesta noite. Eu quero trazer contrição aos nossos corações, para que a gente entenda como é que a gente precisa andar. Vamos correr. Então mamãe ouve e passa as coordenadas para Jacó fazer como ela havia orientado. Vai lá, pega os melhores cabritos, pega os 2 melhores cabritos. Não é? Fazer uma comida como o papai gosta. Fica tranquila, fica tranquila. E qualquer coisa, ele amaldiçoa a mim. Ela manda aí, ela tem exordia de falar: qualquer coisa, a maldição recaia sobre mim. Mas em nenhum momento ele recusa. Porque na verdade o coração dele já estava corrompido. Porque aquele que já tem o coração corrompido, ele só espera alguém. Ele só espera alguém compactuar com a sua corrupção. Porque ele não diz não. Ele só está aguardando alguém vir para compactuar com aquilo que ele quer fazer. É assim. Aquele que é corrompido é desse jeito. É como se fosse uma fogueira. Só está esperando alguém riscar. Mas antes de falar de Jacó, eu quero falar do terceiro personagem, Esaú. Esaú, esse filho mais velho, homem forte, que a Bíblia relata, aparência de homem forte, não se deixe levar pelas aparências, porque ele era forte, constantemente ele estava no campo, era um homem que constantemente estava trabalhando na casa do pai. Isso é importante falar, porque a aparência dele é de um homem incrível, porque ele está dentro da casa do pai, sempre se movimentando, sempre agradando o pai, mas ele não sabe o que ele carrega. Existem pessoas que estão dentro da casa do pai, são ativas na casa do pai, mas não valorizam aquilo que o pai colocou sobre elas. Na verdade, não sabem a dimensão, o valor daquilo que o pai depositou sobre elas. São os Esaús dentro da igreja, ativos no campo, mas não sabem aquilo que o pai os entregou. Só que Esaú, quando você não valoriza aquilo que o pai te entrega, sempre vai ter um Jacó à espreita querendo tomar o que é teu. Ei, varão, quando você não valoriza a sua esposa, sempre vai ter um Jacó querendo tomar o que é teu. Queima a sua missão, Esaú. Ei, Esaú, enquanto você não valoriza a unção que o pai jogou sobre a tua cabeça, sempre tem um Jacó querendo tomar o teu lugar. Nós queremos olhar para o Jacó, mas esquecemos que quem está entregando a bênção somos nós. Já observou que nós sempre nas igrejas valorizamos Jacó? O problema é Jacó? Não, o problema não é Jacó. O problema é quando eu não dou valor àquilo que um dia Deus depositou em mim. Esaú representa um grupo que não dá valor àquilo que o pai um dia confiou a eles. Alguns já estão até fazendo, mas não valorizam. Esaú é aqueles que representam, pastora Ellen, um grupo de pessoas que está na casa, acha que está agradando o pai. Acha que está agradando o pai. Vou dizer de novo, acha que está agradando o pai, mas não sabe aquilo que as bênçãos que o pai tem para entregar para ele.
Esaú é aquele povo que faz por costume. Costumeiro. Esaú é aquele povo que já sabe o que vai fazer quando chega na igreja. Eu já sei que eu tenho que entrar, botar o colete, colocar as cadeiras no lugar. Eu já sei que na hora da oferta, onde eu tenho que me posicionar. Mas o privilégio de estar fazendo isso, esse não conhece mais. Ele não conhece. Afinal de contas, ele já tinha dado, Negociado antes. negociado, vendido lá atrás. Só que o problema dessa classe é que eles não honram aquilo que recebeu, estão servindo por servir, não porque entendem o privilégio de ser chamado para o serviço de Cristo. Mas aí quando eles perdem aquilo que eles não estão valorizando, eles choram. Porque quando ele chega atrasado, porque a gente já falou aqui, Rebeca deu um jeito, manipulou e fez com que Jacó chegasse na frente. Quando Esaú percebe que foi tirado dele aquilo que ele já havia vendido lá atrás, ele fica louco, ele chora, ele quer, pai, não é possível, não tem uma bênção aí para mim também. Já tinha desde quando você havia nascido, mas toda a sua vida, a sua história, você foi deixando de lado. Ei, Esaú, vai esperar perder tudo para começar a valorizar aquilo que Deus já te deu. Vai esperar o pai entregar a outro aquilo que ele já disse que era para você fazer. Vai esperar o desespero tomar conta de você e os gritos precisarem ser de socorro para você fazer aquilo que é certo. Se levante nesta noite. Nós que servimos na casa, servimos a Deus. Não estamos aqui servindo somente o irmão. Nós estamos servindo a Deus. Seja lavando o banheiro, seja apertando a mão de quem está lá em cima, seja como nós aqui no altar, preparando uma palavra para trazer à igreja, seja de qual maneira for, nós estamos servindo a Deus. E é por amor. Hoje eu entrei aqui na igreja, eu recebi a oração ali fora, eu chorei. Quando eu cheguei aqui eu não parava de chorar, porque eu dizia ao Senhor, Senhor, eu não sou nada. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de ter sido escolhida, de ter sido amada, de ter sido chamada para o seu ministério, porque nada sou. Nós precisamos entender isso. Não espere perder o privilégio de ser chamado filho e filha, para dar valor a essa filiação. Não espere perder para você dar valor à presença. Não espere a presença se ausentar da sua vida, da sua história, da sua casa, para você dar valor a ela. Nós temos um pai que tem a visão cego, uma mãe que também recebeu uma promessa, mas tenta manipular, fazer as coisas do seu jeito. Nós temos um filho mais velho que já tinha o direito sobre ele, mas devido aos seus prazeres, ele vende por qualquer coisa. E agora, por último, nós temos um homem chamado Jacó, que a sua vida é marcada por constantes erros. Ele também tinha uma promessa, porque no ventre de sua mãe a promessa já tinha sido dada. O maior, seu irmão, vai servir você. Mas tem pessoas que aqui estão que são como eu, que receberam essa promessa, mas a vida por um tempo foi marcada por constantes erros. Porque não basta ter a promessa. Não basta ter a palavra do céu liberada sobre nós, se nós não posicionarmos a nossa vida. Fica de pé para nós encerrarmos, por favor. Pode subir o ministério de oração.
Irmãos, vocês já se perguntaram se Deus é tão perfeito e Ele quer apresentar para a gente um evangelho puro? Por que Deus faz questão, pastora Ellen, de sempre apresentar os defeitos de homens e mulheres que Ele mesmo chamou? Porque a Bíblia faz questão de mencionar os erros de tantos grandes homens e mulheres. Sabe por quê? Porque a intenção de Deus é mostrar que todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos falhos. Todos nós erramos. Todos nós somos guiados por instintos e por paixões. E alguns de nós, às vezes, entregamos aquilo que Ele confiou a nós pelos nossos instintos. Às vezes, alguns de nós, alguns que estão aqui, alguns do que aqui estão, um dia entregaram, venderam, deram de bandeja o que o pai um dia falou a teu respeito. Tudo porque se deixou levar pelos instintos, pelas vontades. Mas sabe como encerra a história de Jacó? Porque não dá tempo de a gente destrinchar. É que mesmo mediante a tantos erros, Diácono Júnior, mediante a tantas falhas, Jacó representa a gente. Diante de tantos erros, tantas falhas, um dia, ele de fato tem um encontro com Deus. Como assim, pastor? Uma pessoa que já tinha promessa, tinha promessa, mas nunca se encontrou com Deus. Meu Deus. Mas um verdadeiro encontro com Deus, ele tem o poder de mudar a nossa identidade. Um verdadeiro encontro com Deus, ele tem o poder de anular uma vida de erros para trás e projetar aquilo que um dia Ele já prometeu em nosso favor. Não existe a possibilidade de vivermos promessas e chamados se não tivermos um encontro com Deus. Jacó vai se encontrar com Deus. Na verdade, nenhum de nós nos encontramos com Ele. Na verdade, é sempre Ele que vem na nossa direção.